Olá, meu nome é Leandro Franco. No review de hoje nós vamos falar de Pastoreando o Coração da Criança, de Tedd Tripp. Não sei se pronuncia assim, meu inglês é péssimo, bem tabajara mesmo. Então, mas esse livro é muito bom. Eu queria compartilhar com vocês a minha experiência com ele. Já faz um tempinho que eu li ele. Por que eu estou fazendo review de um livro que faz um pouco de tempo? Eu estou lendo esse livro aqui do A.W. Pink, um guia para oração fervorosa. Infelizmente eu não consegui terminar. Eu tenho umas leituras do seminário também e a minha vida está meio conturbada. Então não deu tempo de terminar um livro novo, então vou trazer um livro que eu li. Mas não deixa de ser extremamente relevante, principalmente nos nossos dias de confinação, e que realmente deixa os pais com os nervos à flor da pele. E esse livro vai te ajudar muito a entender o coração do seu filho e principalmente o seu. Esse livro ele mostrou para mim várias coisas que eu fazia de errado e ainda muitas coisas que eu faço ainda errado, porque como pais, isso já é a primeira coisa que eu vou falar para vocês. Embora a nossa busca deve ser glorificar a Deus na nossa vida, para a honra e glória dele, criando nossos filhos, nós não somos perfeitos. Nós vamos errar. E vai ter um momento que, como pai e servo de Deus, você vai ter que pedir perdão ao seu filho pelo aquilo que você fez contra ele e contra Deus, tá? Então, esse é um livro para pais que querem realmente fugir do método Super Nanny, né? O autor vai falar que é um método de barganha muitas vezes. Então, se você quer um método bíblico para criar o seu filho, você tem que buscar na palavra de Deus. E o autor, ele busca isso na palavra de Deus e coloca isso ao teu alcance, assim, de uma maneira bem palatável, bem simples, uma maneira bem didática e rápida, né? Embora não seja um livro extremamente pequeno, se não me engano tem 200 páginas. Não é um livro muito grande, mas também não é um livro muito pequeno. E o propósito dele é ser didático mesmo. Inclusive tem várias figuras que eu consegui mostrar para vocês, né? Tem várias figuras durante o livro todo, mostrando o comportamento da criança, como que vai fazer. Tem vários gráficos, né? Deixa eu procurar mais aqui para vocês darem uma olhada. Mais um aqui, para vocês verem. Então, assim, o livro ele tem essa característica de ser didático. E não somente isso, mas ser fácil de leitura para qualquer tipo de pessoa. Umas coisas que mais me impressionou nesse livro é a maneira que a gente deve abordar o coração da criança, na instrução e na correção. E uma coisa que eu reparei que muitas vezes que eu fazia era corrigir meus filhos pelas consequências dos seus pecados, mas não pelos seus pecados. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós corrigimos nossos filhos porque ele agrediu o irmão, ou porque ele quebrou o vaso, ou porque ele fez aquilo outro. Mas por que ele fez aquilo? É isso que é o mais importante na criação dos filhos. É você demonstrar o que está por trás da ação dele. E na maioria das vezes, o que está por trás é pecado. A falta de amor pelo irmão, o egoísmo, a desobediência ao Senhor. Então, o pastoreando o coração da criança, ele vai trazer esse norte para nós. Corrija seu filho não pelo aquilo que ocasionou a rebeldia dele, mas pela rebeldia dele. Então ele vai ensinar você realmente a prescrutar o coração da criança, colocar o pecado diante da criança para que ela possa se arrepender e confessar o pecado ao Senhor. Isso é impressionante porque isso se aplica muito a nós mesmos. Muitas vezes eu posso ser grosso com a minha esposa, mas por que eu fui grosso com a minha esposa? Será que eu não estou amando ela como Cristo me mandou amar?
Será que é falta de paciência, ira? E pode ser tantas outras coisas. Esse método ajuda tanto a nós quanto aos nossos filhos a identificarem a raiz do nosso comportamento. Jesus vai falar, né? A boca fala o que está cheio o coração. Acho que meus filhos sabem essa parte ali do versículo de cor, né? E é importantíssimo, né, a gente saber nessa natureza. E uma coisa que o autor também vai falar que a nossa autoridade ela é revestida por Deus. E isso aqui é muito importante, porque você não está corrigindo seu filho simplesmente porque é um prazer para você, ou porque você gosta de corrigir o seu filho. Não. Deus te deu autoridade e Ele tem que ver isso na sua vida. Que Deus te concedeu uma autoridade. E nessa autoridade, como que eu vou corrigir meu filho? Ele vai falar sobre o uso da vara, sobre o uso da correção física mesmo. E uma coisa muito importante é que a correção não deve ser com o intuito de ferir a criança, mas o intuito de resgatar a criança. E quando você vai realizar a correção física, deve ter um momento de quebrantamento espiritual, ou seja, naquele momento, o autor, né, aqui do livro, ele vai falar que você deve orar junto com a criança, trazer a criança em arrependimento e mostrar para ela que a correção é para livrar do caminho mau e fazer com que ela possa se aproximar do caminho que leva ao Senhor. Então, estar junto com a criança, orar junto com a criança, mostrar para ela o pecado. Eu falo a criança, né? Mas eu oro com a minha filha até hoje, né? Quando ela cai, ou eu caio por mirar muitas vezes. Então, essa vida de oração, de piedade, deve ser mantido dentro da família. E tantas outras instruções. O livro Pastoreando o Coração da Criança é um livro excelente para pais e que gostariam, né? Eu acho que dificilmente algum pai não vai gostar, né, de trazer a criança para o caminho do Senhor. Mas o problema é que agora uma crítica à nossa geração, a nossa geração está acostumada a terceirizar. Nós, como brasileiros, nós entendemos muitas vezes que a educação não é feita dentro de casa, mas a educação é por parte do governo na escola. A educação religiosa, né, não é responsabilidade do pai e da mãe, mas é responsabilidade da escola dominical. E nós terceirizamos tudo. E esse livro aqui vai fazer uma chamada, não somente esse livro, mas o livro sagrado, que é a Bíblia, vai fazer uma chamada para mim e para você, que a responsabilidade de educar, criar na palavra de Deus é responsabilidade sua e minha. E nisso é algo extremamente importante e relevante nos nossos dias, principalmente no contexto que nós estamos vendo. Educação é para poucos. Respeito, temor é para poucos. Nós estamos vendo isso. Então, esse livro é para você que está buscando criar o seu filho nos caminhos do Senhor. Então, ele vai falar, como eu falei para você, da infância até a adolescência. Ele vai falar do uso da vara, vai falar da disciplina formativa, né? Como que a criança recebe todas as informações do mundo e como nós devemos viver uma vida aqui muito importante, que você pode mentir para todos lá fora. Você pode ter uma vida religiosa para todos, menos para a tua família, para os teus filhos. Os seus filhos são os únicos que podem dizer se realmente você leva uma vida piedosa. É muito, muito sério isso. A nossa responsabilidade perante os nossos filhos e como pais, e principalmente como homens, como nós somos cabeças dos lares, como homem você vai ser cobrado pela sua criança, tá? Então, eu ia ler uma parte aqui do livro para vocês, principalmente do uso da vara, que hoje em dia é tão distorcido, né? E ele fala
o uso da vara como uma missão de resgate. A vara é uma missão de resgate. A criança que precisa de uma surra tornou-se distante de seus pais pela desobediência. A vara serve para resgatar a criança de sua contínua insensatez. Se prosseguir a sua perdição, é certa. Assim, os pais, movidos por amor à criança, precisam usar a vara. A vara enfatiza a importância de obedecer a Deus. Lembre-se que a questão nunca é: você me desobedeceu. Você deixou de me obedecer. A única razão para a criança obedecer a mãe e o pai é que Deus manda. Tá vendo aqui? O centro de tudo não é porque eu quero, não é porque eu digo, mas porque o seu Deus manda. Isso faz total diferença para uma criança. A autoridade não vem somente de você, mas vem do Deus que criou ela. Então, a única razão para uma criança obedecer a mãe ou pai é porque Deus manda. Deixar de obedecer a mãe ou pai é deixar de obedecer a Deus. Esta é a questão. A criança deixou de obedecer a Deus. A criança deixou de fazer o que Deus mandou. O persistir no erro coloca em risco. E aqui ele vai falar, né, o problema da distorção da vara. Ele não apoia o abuso da vara. Ele vai falar que não é extravasar a sua frustração, ou seja, os pais não devem extravasar a sua frustração na criança, não uma retribuição, né? A gente nunca deve devolver o mal com o mal. E se você está extremamente irado, opa, espere, diga à criança: vou me acalmar porque eu não posso pecar contra o Senhor. Depois eu corrijo a você. Não está associada à ira, ou seja, a correção ela deve ser feita com amor, com sabedoria, com temor a Deus, porque aquilo é um momento de adoração ao Senhor, é um momento que você está ensinando a criança o que é o pecado, e para que ela possa se arrepender. Então você vai conduzir um arrependimento a uma pessoa. Então, você pode, né, ter alguns argumentos, né? Eu amo demais para corrigir meu filho. Então, eu não vou responder. Eu vou deixar para vocês lerem, né? E está na página 128. Então, para vocês que querem conduzir os seus filhos no caminho do Senhor, Pastoreando o Coração da Criança é um livro excelente. O Threadby, ele não tem somente esse livro, ele também tem Instruindo o Coração da Criança. Os dois livros pela Editora Fiel. Editora Fiel, né, o Ministério Fiel em si, é um ministério que tem abençoado muito nossas vidas e foi muito abençoador em minha vida. Inclusive tem palestras deles na Conferência Fiel, é um pouco antiga, mas é muito boa, muito boa. Eu vou fazer um pouquinho de resumo desse livro e eu vou colocar também aqui no link na descrição. Então não deixem de ler esse livro, né? Se você tem filho ou se você ensina NBD e não tem filho ainda, leia esse livro. Esse livro é para você, tá bom? Deus abençoe. E se você tem gostado do conteúdo dos vídeos deste canal, compartilha, curta, se inscreva. Eu tenho visto que muita gente tem assistido os vídeos, tem gostado, mas ainda não é inscrito. Então, peço a você que, se ainda não é inscrito, se inscreva para que outras pessoas também possam ser abençoadas com este conteúdo. Deus abençoe e até a próxima. Valeu!